Olá, colegas! Sejam bem-vindos ao Motility On, sua conexão com a motilidade. Estamos aqui de novo, junto contigo, fazendo essa nova jornada de conhecimento, falando de quando indicar um exame. E para isso, Carlinha, hoje vamos falar de manometria esofágica de alta resolução. Quando vamos indicar? Carla, pulsa o coração, a nossa grande amada rainha da manometria está ali assim vibrando para passar para vocês o que há de mais moderno no conceito de quando fazer esse exame. Por favor, querida Carla Grande, seja bem-vinda. Olá, amigos. Vocês já viram, né? O Fábio já sabe que eu sou apaixonada por manometria. Mas, assim, a indicação da manometria esofágica de alta resolução é a mesma indicação da manometria esofágica, da manometria convencional, né? Só que, da mesma forma, quando eu falei que a manometria, que a impedância pH é um upgrade, né, da pH-metria, a manometria esofágica de alta resolução é um upgrade da manometria convencional. Não só porque Carlinha, ela tem. eu Diga. vou, eu vou te parar um minuto. Eu vou colocar o nome. É manometria com paixão. É, Ah! Então, e aí é assim, a manometria esofágica de alta resolução, não é só uma manometria com mais sensores, né? Essa é a tecnologia, ela traz os catéteres, as sondas com mais sensores, com um espaçamento menor, e isso permite que a gente tenha uma visão simultânea de segmentos que são segmentos afins e que funcionam e que dependem um do outro para funcionar de forma correta, né? Que é desde a faringe, passando pelo esfíncter superior, vendo o corpo esofágico, a junção esôfago-gástrica e o estômago proximal. Então, todos esses sensores aí da manometria esofágica de alta resolução permitem que a gente tenha uma visão muito mais fisiológica desses segmentos afins aí e dos transtornos, né, relacionados, motores aí relacionados ao esôfago e relacionados à deglutição. Mas se a gente for falar de uma forma bem resumida, né, Fábio, eu acho que a manometria esofágica de alta resolução, ela tem indicação, principalmente quando o paciente tem uma queixa de disfagia, né? Ou quando ele vai realizar algum procedimento, ou tem um risco de realizar algum procedimento que pode trazer disfagia. Então, essas duas são as grandes indicações da manometria esofágica de alta resolução, você não acha? E por que eu falei paixão, Carla? Nós temos, senhores e senhoras, mais de 20 anos de motilidade digestiva. E o que nos move, o que nos impulsiona para estar aqui com vocês compartilhando tudo isso, com essa empolgação em falar de mais um exame depois de tanto tempo? Realmente é o que a gente consegue transformar a cada momento o que nós sonhamos, o que nós estudamos, com a realidade, na busca do que é de melhor em termos de diagnóstico conclusivo para o nosso paciente. A partir do momento que a gente passa a ter um entendimento do esôfago, como você falou, Carla, que é avaliar o esôfago como um todo, compreendendo a fisiologia esofágica. Isso a manometria esofágica de alta resolução nos dá de forma muito mais evidente. E aplicando isso para dor torácica e disfagia, e para o pré-operatório de nossos pacientes, e principalmente a gente afastar aquele paciente que não pode ir para uma intervenção cirúrgica, para uma intervenção de valvuloplastia tal, quando a gente fala em doença do refluxo, ou aquele paciente que tem uma história sugestiva de uma acalásia e que a gente possa caracterizar a acalásia e dando para ele previsibilidade em termos de tratamento, organização de tratamento e dando também qual o melhor tratamento que ele pode ter ou qual o melhor tratamento para aquele momento que a doença possa estar. Nós poderíamos também caracterizar, Carla, os distúrbios motores e falar a mesma língua. Todos, se tiver aqui, Carla, nós dois somos um pouco antigos, mas é assim, pulsando a alegria e pulsando a jovialidade de fazer um exame, com os mais novos, aquele que faz o diagnóstico centrado dentro de um momento de fazer o melhor exame possível. O que que todos os estudos mostram? Que o mais antigo, o mais experiente e o mais jovem podem adquirir uma curva similar
desde que faça o mesmo exame, utilizando protocolos e o protocolo do Chicago 4.0. E eu gostaria de perguntar para você, Carla, dentro desse patamar do diagnóstico de disfagia, dor torácica, pré-operatório, acompanhamento no pós-operatório e outras indicações que a gente vai falar na frente, o que que a classificação Chicago 4.0 trouxe nessas indicações? O que que mudou para você? Na verdade, assim, a classificação de Chicago, para quem não conhece, é a nova classificação que a gente utiliza dos distúrbios motores, né? E ela é na manometria de alta resolução. Ela é uma nova nomenclatura, né? Não é que os distúrbios motores são diferentes do que a gente via anteriormente, são novos distúrbios motores que surgiram, não é? É uma forma de falar diante dos achados que a gente tem na manometria esofágica e de tentar organizar o nosso raciocínio. E ela é uma classificação evolutiva. A classificação 4, a versão 4, né, a última publicada, ela é uma versão como nós, né, Fábio, já um pouco mais maduros nesse método aí, já acompanhando desde o começo o desenvolvimento da manometria esofágica, e a gente chega aí num amadurecimento técnico do exame, de como esse exame deve ser coletado, e isso é muito importante. A partir do momento em que a gente tem uma sistemática de como coletar esse exame, e é aquilo que você lembrou muito bem, você coleta o exame e aquele que aprende bem, com qualidade, a coletar o exame, ele coleta da mesma forma que eu, que você, enfim, de pessoas que têm aí bastante experiência, e aí o que que acontece? A gente começa a falar a mesma língua. Eu brinco, eu falo assim, discutir o diagnóstico, né, a alteração motora que está sendo vista e documentada, é relativamente tranquilo, né, quando você tem um exame muito bem coletado, né, um exame muito bem adquirido, e aí você faz a diferença. A manometria vem com um raciocínio, a classificação de Chicago 4.0, ela vem com uma proposta muito mais conclusiva, em termos de concluir melhor o diagnóstico do paciente, né? E aí, dentro disso, ela propõe manobras, né, que podem ser feitas, mudança de posição, testes provocativos, e essa é uma evolução do exame, né, do que aquele ambiente controlado, só com 5 ml a cada 30 segundos, né, que faz a diferença no diagnóstico de determinados pacientes com disfagia, por exemplo, a esclarecer, né? E, então a gente, na verdade, tem dois grandes situações. Você não acha assim? A gente tem o paciente que tem claramente uma disfagia e que precisa esclarecer esse diagnóstico, e é lógico que a manometria vem compondo aí um raciocínio clínico, um raciocínio com exames, outros exames complementares, como, por exemplo, o estudo radiológico, os achados endoscópicos. E tem um outro grande nicho que é o diagnóstico dentro da doença do refluxo gastroesofágico, quando a gente pensa em propor um tratamento invasivo para esse paciente, um tratamento endoscópico ou cirúrgico. Então, nessa situação, documentar se essa motilidade do corpo esofágico está adequada, se não há nenhuma contraindicação em fazer um tratamento, né? Se a gente consegue documentar uma hipotonia do esfíncter, uma falência da barreira antirrefluxo, se a gente consegue documentar uma dissociação pressórica das duas estruturas, né, esfíncter e crura diafragmática, que é o que a manometria consegue documentar, e isso é difícil de uma forma muito mais, eu diria, interativa na manometria esofágica de alta resolução bem feita, né? Então, eu acho que traz um ganho diagnóstico. A gente tem uma percepção que a gente não tinha antes, que a gente tem, que não é só a contração muscular, mas também o que acontece em termos pressóricos dentro da câmara esofágica, com a documentação da pressurização, que é o que a gente chama de aumento de pressão intrabolos. Então, todas essas vantagens, eu acho que faz o exame ser um exame. Aí eu vou falar a mesma coisa que eu falei, é lindo, né, Fábio? A gente é apaixonado, não tem jeito. Mas, assim, Carla, para aquele colega que ainda não está conosco da manometria, você imagina que nós temos o esôfago, que teríamos lá uma válvula inferior trazendo um pistão, que pode trazer um pistão de alta ou baixa pressão, e um corpo esofágico para uma condução do bolo alimentar. Você imagina que com a manometria
nós vamos passar com um paciente que tem a dor torácica ou disfagia. Disfagia, esse paciente está tendo alteração no fluxo da passagem do esôfago para o estômago, a manometria consegue dar esse dado para todos nós. Como é que está a tonicidade, a rigidez desse esfíncter? A manometria vai mostrar isso. Como é que está o posicionamento, a caracterização, como Carla falou, da junção esôfago-gástrica? A partir daí, nós vamos poder saber como é que está a resposta desse esôfago. É o que a gente chama de tem peristaltismo, tem contratilidade, tem força contrátil para conduzir esse fluxo alimentar ou não? Isso vai ser decisivo na sua condução clínica e na condução também terapêutica para esse paciente. E quando a gente joga para o outro lado, né, Carla, e que a gente tenha entendimento da doença do refluxo, aquele paciente que vamos tomar uma decisão, que realmente vamos conduzir para um tratamento mais invasivo, mais decisivo. O consenso de Lyon traz para a gente a caracterização da junção esôfago-gástrica. Como é que está realmente não só a avaliação da hipotonicidade ou hipertonicidade, mas como é que está aquele momento, a contratilidade da junção esôfago-gástrica. Como é que está o distanciamento do esfíncter esofagiano inferior para a crura diafragmática? Com a manometria, talvez a gente consiga até validar mais pequenas hérnias que a endoscopia muitas vezes não consegue para o paciente estar num fato dinâmico de uma sedação. E mais, a manometria conseguiria dar para a gente e realmente chegar naquele dado para o colega, o paciente que não poderia, o paciente que estaria ali sem nenhuma alteração contrátil, um paciente que estaria com acalásia, mas que está apresentando apenas pirose, e esse paciente poderia estar sendo conduzido a uma cirurgia. Você vai conseguir tirar desse paciente uma grande complicação no pós-operatório. Então, é um exame que, além de ser conclusivo, ele vai conduzir em cada etapa do diagnóstico e principalmente nas decisões terapêuticas que o paciente pode ter, tanto para disfagia, para dor torácica de origem não cardíaca e nesse princípio de conduzir o paciente para uma melhor condução terapêutica clínica ou terapêutica cirúrgica da doença do refluxo, Carla. Não tem como não se apaixonar, não é, Carlinha? E assim, eu acho que ainda falta só a gente falar que é um exame que também nos ajuda muito a entender o que está acontecendo com esse paciente depois que ele fez um procedimento, né? Sim, Que ele fez, perfeito. depois que ele fez uma cirurgia, que ele fez e que está apresentando algum sintoma, né? Então a gente consegue ver se existe um comprometimento da motilidade, da peristalse do corpo esofágico, se o fluxo, né, pressórico, eu gosto de usar o termo fluxo pressórico, porque na manometria a gente vê pressões, e a gente vê a tradução dessas pressões na manometria de alta resolução de forma colorimétrica, interativa, né? Então, mais fácil de ser vista, e eu digo que é mais sensível, porque a partir do momento que o médico que opera o exame enxerga melhor aquilo, ela acaba sendo mais sensível, porque é ele que vai analisar o exame e é ele que vai laudar o exame, né? E é mais Então, reprodutível, né, é Carla? mais reprodutivo. Mas a partir do momento em que você tem uma metodologia em que você avalia esse fluxo pressórico através da junção esôfago-gástrica, nós não estamos falando em fluxo real, como, por exemplo, é visto num estudo radiológico ou numa impedância, manometria. Mas na manometria você consegue ver o fluxo pressórico. E existe uma interferência desse fluxo pressórico, que não é só o funcionamento da junção especificamente, a pressão do esfíncter, o relaxamento do esfíncter, a abertura da crura diafragmática acompanhando esse relaxamento do esfíncter, mas também a força com que esse bolo alimentar desce do esôfago em direção ao estômago e a resistência que o estômago oferece a esse bolo alimentar. Tudo isso compõe essa imagem pressórica, né? E isso a gente consegue ver de forma muito nítida quando a gente está fazendo a avaliação desses pacientes, por exemplo, que têm disfagia após um procedimento cirúrgico, ou a persistência de um sintoma, de uma regurgitação, de uma queixa, a gente consegue documentar isso muito bem, né? Então, eu acho que é um ganho diagnóstico muito interessante ao longo do tempo. A gente foi se maravilhando em como a gente enxergava isso melhor, e é isso que faz a gente ter toda essa empolgação com esse exame, né, Fábio?
Eu acho que ele traz muita informação e a gente consegue ajudar bem o paciente. Isso é muito, muito gratificante. Eu costumo dizer, Carla, a intuição. Olhar para o exame e intuitivamente a gente compreender a fisiologia que o paciente tem, a fisiopatologia que está caracterizando aquela síndrome do paciente. E como você colocou, se nós pudermos ter um paciente como esse num pós-operatório e temos que ter uma manometria no pré, isso daí, meus amigos, não caiam na armadilha de tentar fazer qualquer intervenção cirúrgica na junção esôfago-gástrica, isso é uma manometria, judicialmente e principalmente a parte clínica do paciente. Você vai fazer uma zona de alta pressão. O que que vai acontecer? Como Carla falou, nós estamos com fluxo pressórico. Vai fazer uma pressurização, esse paciente vai realmente caracterizar ali uma nova forma de uma pressurização na junção esôfago-gástrica. Isso vai ser realmente necessário uma intervenção para que isso melhore o fluxo? A manometria consegue nos dar. E isso a gente gostaria de passar essa informação para você e passar principalmente a paixão que todos nós estamos aqui transmitindo para ti do que é a manometria, É tá isso bom? aí. Um Uhum. forte abraço, acompanhe o nosso Motility, venha fazer parte dessa conexão, venha fazer parte desse momento. Vá lá, se inscreva no canal, acompanhe os nossos capítulos anteriores e se empolgue, se encante com a gente, com a fisiologia da neurogastroenterologia transmitida para a manometria hoje, no nosso dia a dia, na prática do nosso consultório. Antes distante, agora cada dia mais presente para todos nós, tá bom? Venha fazer parte desse mundo. Um forte abraço, amigos. Um forte abraço.